Rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regata. Estamos aqui no estádio Newton Santos ao fundo, acabei de gravar aqui pro TikTok, inclusive, né, os argentinos aqui do Patronato fazendo uma festa danada, né, empataram com o Botafogo, né, inclusive pegaram uma chuva danada aqui hoje, mas assim, vamos falar aqui um pouco sobre o jogo, né, longe de ter qualquer desespero, né, ou qualquer corneta muito forte, mas é importante fazer uma análise importante, né, significativa, digamos assim, a respeito do confronto, né, de que o Botafogo não fez um bom jogo. Né, eu acho que a gente tem que trocar uma ideia sem desespero, sem alarde, né, sem corneta. Ah, tô preocupado pro jogo contra o Santos. Não, o Botafogo entrou em campo com 7, 8 reservas, e vou falar um pouco mais baixo aqui para não atrapalhar o Wellington Arruda, meu amigo Wellington, que tá fazendo também o conteúdo dele. Tá aí, ó, fazendo o vídeo dele, maneiro, bonitão ele. Fernanda Maia começou a falar um pouco aqui. E aí, o Botafogo não fez um bom jogo, certo? O Botafogo entrou em campo com 7 jogadores reservas, né, e com 4 titulares, vamos colocar assim. O Botafogo entrou em campo com o Di Plácido, o Cuesta, o Tietê e o Luiz Henrique. São 4 titulares da equipe do Botafogo. Fora isso, né, o Botafogo jogou com um time bem alternativo, até algumas terceiras opções, certo? E aí, cara, o Botafogo relaxa um pouco mais quando ele marca o primeiro gol e o terceiro no agregado. O Botafogo faz 1-0 logo com 5 minutos de jogo, agora não me lembro exatamente, né, mas uma jogadaça do Janderson, que tá sendo fundamental nessa Copa Sul-Americana. Cruzou, bola para o Luiz Henrique, marcou o gol. Inclusive eu diria que essa dupla, né, Janderson e Luiz Henrique foram, assim, foi uma das poucas que salvou, né, cara, nessa partida de hoje. E o Botafogo, né, relaxou demais. Eu acho que o Botafogo fez um gol muito cedo e dormiu um pouco no ponto. A equipe do Patronato começou a criar muitas oportunidades, naturalmente, e foi muito efusiva em algumas situações. O Gatito, né, não fosse o Gatito Fernandes, o Botafogo talvez tivesse tomado pelo menos 2 gols ali no primeiro tempo, né, até criou outras oportunidades, mas, enfim, realmente deixou a desejar. E no início do segundo tempo o Botafogo começou a melhorar. Tá? O Botafogo já melhorou no início do segundo tempo, né? Teve a entrada inclusive do Júnior Santos no lugar do Segovinha. Não acho que o Segovinha foi mal, mas perdeu uma boa oportunidade. Aí entrou o Júnior até entrou bem, mas aí depois ele caiu demais, né? Irritou em alguns lances, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Mas fato é que o Botafogo perdeu até uma oportunidade com o Janderson, chutou uma bola na trave. E aí, o Botafogo, assim, dormiu no jogo, algumas alterações, até talvez por desconhecimento aí do Lage, talvez fizeram o meio campo do Botafogo ficar menos intenso, né, ali com o Lucas Fernandes, por exemplo, né, e aí o Botafogo dava muito espaço, principalmente nesse passe no corredor central da equipe do Patronato, em que muitos jogadores estavam atacando mais alto, né, estavam, digamos assim, pressionando um pouco mais alto, e aí no interlinhas o time do Patronato ficava sempre em superioridade. Então é uma questão para se cuidar, porque o Botafogo ele não teve esse cuidado devido nessa partida. E aí nessa situação, né, desse 2 contra 1, o Cuesta decidiu perseguir, até acho que foi uma falha do Cuesta nesse gol, né, nada de absurdo, mas acho que ele toma a decisão errada de perseguir o jogador do Patronato, que dá o passe justamente onde ele estava, e aí sai o gol da equipe argentina, empata o jogo. O Patronato inclusive vira o jogo na etapa final, mas estava muito impedido, né, o gol foi bem anulado, e aí o Botafogo empata essa partida, né? Teve um mix de vaias e aplausos, né? Eu não tô aqui para dizer o que cada torcedor tem que fazer, mas eu acho que nesse momento, né, assim, Botafogo líder do campeonato, Botafogo vive um momento mágico no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi a campo hoje com um time alternativo justamente por ter, né, feito 2-0 no primeiro jogo. Então, assim, o Botafogo cumpriu o seu objetivo e ganhou, né, no agregado de 3-1. O Botafogo está classificado para enfrentar o Guarani do Paraguai nas oitavas de final. Eu acho que as vaias são exageradas, né, principalmente vaias individuais para o Gustavo Sauer quando ele saiu de campo. Eu também não gostei da atuação do Sauer, mas assim, o Botafogo vive um momento tão bom, né, que eu acho que não faz sentido você pesar o clima, porque o Botafogo empatou um jogo, embora tenha sido uma equipe, assim, o Patronato é um time muito, muito ruim, e eu realmente fiquei muito irritado, assim, vendo o jogo, né, como torcedor, eu fiquei muito irritado com a atuação do Botafogo, que foi realmente aquém, né, e se não fosse o Gatito Fernandes em alguns lances, o Botafogo poderia ter perdido esse jogo, isso é complicado, né, em um determinado momento da partida, até porque 2 gols de distância de vantagem do Patronato fariam a partida aí para os pênaltis, né, então, eu não acho que tem motivo para alarde nenhum, mas de qualquer maneira, acho que
assim, apesar de eu ter ficado irritado com o empate, né, e com as circunstâncias do jogo, né, como da maneira que o Botafogo se comportou no jogo, eu tô preocupado até com o aspecto da marcação no meio campo, como é que vai ficar essa marcação de bloco médio alto, né, são aspectos pra gente se ligar para esse jogo contra o Santos. Foi um jogo com a equipe alternativa, Eduardo não jogou, Tiquinho não jogou, então foi um jogo com um time alternativo do Botafogo, e assim, acho que são exageradas vaias, né? E aí depois a torcida do Botafogo, em peso, conseguiu ali cantar e apoiar o time. O Botafogo, independente do nível do jogo, né? Inclusive era para ter sido mais, não fosse a arbitragem no jogo de ida. O Botafogo está classificado, 3-1 no agregado, né? E vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo lá em Assunção. Certo, rapaziada? Portanto, essa é a situação, né? O Botafogo, a partir de agora, dependendo dos adversários, o Botafogo deve jogar a maioria das partidas de volta fora de casa. E embora, né, seja muito importante, né, o Botafogo seguir na Copa Sul-Americana, porque é uma competição que, assim, se o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, por que não pensar que o Botafogo pode ganhar a Copa Sul-Americana também? O Botafogo pode disputar, chegar numa semifinal, bater final, ganhar, claro que pode. Mas o principal foco, pelo menos na minha opinião, é o Campeonato Brasileiro. Certo? Pra mim o principal foco é o Brasileirão. E assim, se tiver que colocar o time alternativo, né, na Copa Sul-Americana para priorizar o Campeonato Brasileiro, eu não pensaria duas vezes. O ouvido deu problema, eu vou continuar daqui, né? Só para falar das atuações individuais, né, cara? Eu gostei da atuação do Gatito, né? Claro que ele não vai ter reposição no PR, né? Mas assim, fez pelo menos 3 ou 4 defesas importantes, principalmente no primeiro tempo. Assim, como eu tinha falado, né, cara, sobre o Luiz Henrique e o Janderson, acho que foram os dois que se salvaram, né? Não gostei muito da entrada do Lucas Fernandes, acho que errou muito, né, disperso. Diego Hernandes também não gostei, claro, é uma adaptação, foi o primeiro jogo ali que ele atuou assim, entrou no segundo tempo, assim como entrou contra o Patronato no jogo da ida, e na ida ele foi bem. Hoje eu também não curti muito, não gostei muito do Diego Hernandes. O Júnior Santos também não, assim, até que começou bem, mas não gostei, né, da atuação dele. Achei que disperso em alguns lances, assim. Eu acho que a tomada de decisão, né, cara, que acaba pecando no Júnior Santos em alguns momentos. Ele tem até qualidade, né, de arranque, de força, mas acaba dando mole. Enfim, rapaziada, mas de qualquer maneira, assim, tivemos jogadores que jogaram bem, a maioria não foi tão bem hoje, mas nada pra alarde ou algo do tipo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, até a próxima e fui.